Eliette, eu sempre erro no seu nome, viu? Que não quer dizer que eu não respeito muito. Não, é comum as pessoas errarem. É diferente. Ela é uma pesquisadora da PUC de São Paulo. Convido também o vereador Antônio Durval Ferraz Soares, relator da CPI sobre prostituição infantil de Fortaleza. Vai vir aqui para a mesa. E a doutora Maria Isabel Calil, pesquisadora da Unisantos e PUC de São Paulo. Então, repetindo a nossa satisfação de estar aqui com vocês e desejar que essa sessão de trabalho, como todo o seminário, seja muito proveitoso, principalmente naquele sentido que a gente quer, que é o sentido não só de uma elucubração ou de uma filosofia acadêmica em cima de um problema tão sério quanto a prostituição infantil, mas de uma seriedade de busca de propostas, de pistas para a política pública nesse sentido, né? O trabalho de Romeu tem uma dupla finalidade. É, ao mesmo tempo, uma pesquisa que interessou a OPAS, né? Então, é uma pesquisa que tem um sentido muito prático de implementação e de pistas para a política de saúde, mas é também a tese de doutorado do Romeu, né? Nessa fase atual do trabalho dele, ela é simplesmente o trabalho da OPAS. Ele ainda vai refinar mais as questões teóricas envolvidas nisso, né? E, possivelmente, também as questões de pesquisa estratégica que vem também desse trabalho. Agora, de qualquer forma, eu gostaria de falar um pouco o espírito dessa reunião e o interesse que a gente tem nela, né? O espírito da reunião é de ser um workshop, um grupo de trabalho, né? Então, vai ter o mínimo de cerimônia possível, né? Somos nós todos cidadãos, alguns mais voltados para a política, outros mais voltados para a academia, mas preocupados com esse sério problema. Um segundo ponto é que se trata de uma investigação qualitativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para nós, importa muito o número de crianças, e de meninas e de adolescentes numa situação de prostituição infantil. Mas, por outro lado, cada uma dessas meninas e cada uma dessas adolescentes nos interessa. Então, essa preocupação, ela marca os nossos trabalhos, porque a gente entende que só você aprofundando determinadas questões, só você fazendo uma sintonia fina de determinadas questões, você pode propor saídas que sejam saídas reais, que não sejam saídas para o território brasileiro. Não existem essas saídas. Então, são questões que nós, frente às quais nós temos que estar muito atentos, né, muito humildes, e se algumas das abordagens permitirem uma, vamos dizer assim, ou uma hipótese ou uma formulação geral, né, por outro lado, nós devemos estar muito preocupados com uma formulação específica, uma formulação que possa ajudar realmente, nos ajudar a todos a caminhar nesse sentido. Eu acho que não me cabe aqui ficar falando, mas também ouvir, também participar, também, enfim, usufruir da riqueza e da experiência da mesa. Então, eu vou passar a palavra para Eliette Safioti. Acho que eu falei errado. Eliette. Mas é que é muito complicado mesmo, tem 2 Hs, enfim, é muito difícil a pessoa falar corretamente, muito menos escrever. Eu vou deixar de cumprir a norma logo de início, porque eu não sei se é vício de professora,
mas eu não consigo falar sentada, tem que falar em pé e andando. Então, vou criar um espaço aqui para mim. E você conhecer os alunos. Pois é, mas eu gosto de olhar para a cara das pessoas, né? Sentir como é que as pessoas estão recebendo o que eu estou falando. E se eu ficar sentada, parece que isso não é possível. E como eu tenho uma voz muito possante, acho que todo mundo me ouve, né? Ah, vocês estão gravando? Tudo bem, você vai até ficar em pé. Sim. Eu vi, ó. Aqui posso ficar em pé, mas não posso andar, não é isso? Uma falha minha, eu queria pedir licença à mesa para gravar. A gente tem um núcleo de vídeo aqui na Fiocruz e eles estão editando um trabalho sobre esse trabalho que a gente está fazendo em relação à violência à saúde, trabalho do Claves. Então, se vocês não se importam, tá? Inclusive você, Eliette. Ah, sim, estou inteiramente de acordo. Qual é o nome dele, do rapaz? Otávio. Se você perceber que eu estou me distanciando do microfone, você me dá uma chamadinha, tá? Bem, eu vou tentar dar uma amarrada teórica nesse problema da prostituição infantil, mas vou tentar alinhavar três temáticas. Uma delas diz respeito aos eixos estruturadores das relações sociais, que são gênero, raça, etnia e classe social. Eu digo raça, etnia, raça/etnia, porque definir raça é uma coisa muito complicada. O último trabalho antropológico que eu li me dava notícias de que os antropólogos haviam decidido que raça não existia. O que existia era estoque genético. Então é muito complicado, a etnia também porque ora a raça é mais ampla do que a etnia, ora é o inverso que se passa, então acho melhor usar essa expressão. Então vou tentar trabalhar esses três eixos. A questão da violência, né? Porque quando se fala em prostituição infantil, a violência está necessariamente presente. O que é diferente de prostituição adulta, né? Que é o meu terceiro eixo, que é prostituição infantil. Mas eu queria já estabelecer uma diferença entre a prostituição adulta e a prostituição infantil. Eu não sou partidária da homogeneização de quase nada em sociedade, porque o processo, a riqueza da sociedade é traduzida exatamente pela sua diferenciação. E se nós, cientistas sociais, uniformizarmos, homogeneizarmos essa realidade, é óbvio que nós estaremos simplificando o real. Então, eu gosto de sempre tentar captar as diferenciações internas a um segmento da população que eu esteja analisando ou a um fenômeno. E o que eu observo é que, com relação à prostituição, a maioria esmagadora das pessoas tem muito problema. Por quê? Exatamente em virtude de uma formação judaico-cristã. Então, os programas desenvolvidos junto a prostitutas têm sempre a palavra recuperação, que eu detesto. Né? Recuperar para quê? Né? Será que o lado para o qual se está tentando recuperar é melhor que aquele? Então, existe em São Paulo um programa que se chama Piracema. Eu tenho até alguns alunos que trabalham nesse programa. E a atitude do Piracema em relação a prostitutas é totalmente diversa dessa atitude de recuperação que efetivamente não me agrada.
Na prostituição adulta, existe, de um lado, uma diferença muito grande se comparada com a prostituição infantil. E, de outro lado, eventualmente, pode existir, e muitas vezes existe, um laço entre os dois fenômenos. Vamos mostrar a diferença primeiro. O projeto Piracema trabalha no Brás, que é uma região bastante central em São Paulo. E existe lá uma senhora que se prostitui, ela tem atualmente 78 anos, e começou a se prostituir depois que se aposentou. Então, veja, é uma reflexão madura que essa senhora fez. Não pensemos nós que a prostituta decide tudo na base da emoção, muito pelo contrário, ela faz um cálculo racional e muito bem feito. Nós não podemos nos esquecer de que a prostituição é muito mais rentável do que praticamente todas as ocupações para as quais a prostituta está capacitada. Então, o cálculo que ela faz é um cálculo extremamente racional. Então, isso não pode ser menosprezado, sobretudo numa sociedade movida pelo lucro. Então, existe essa que decidiu se prostituir tardiamente, existe aquela que gosta da prostituição. Eu não estou de acordo, porque a prostituta, quando se entrevista uma prostituta, ela diz, ela responde as questões na direção exatamente daquilo que o que pergunta espera ouvir. Então, se ela sente que a atitude é cristã, é claro que ela vai dizer, isso aqui para mim é só trabalho, eu não sinto nada, essa vida é horrorosa. O discurso é esse, ela já tem os discursos prontinhos para cada perguntador. Prostituta não é nada boba, não. Então, nós temos que pensar que essa prostituta sabe exatamente aquilo que ela quer. Por exemplo, eu não apenas penso, mas coletei material nesse sentido, verifiquei que a prostituta, no espaço dela, é detentora de uma enorme fatia de poder. Porque enquanto ela está, digamos que ela faça trottoir, enquanto ela está na rua, a disputa pelo cliente, a disputa com as outras é muito grande. Há uma competição violenta. Se ela precisar matar a companheira que está disputando o cliente, ela a mata. Agora, no acordo que se faz com o cliente, pode ser que ela não tenha muito poder de barganha. Depende da situação, isso varia muito. Agora, uma vez feito o acordo sobre o programa a ser desenvolvido, aí no pedaço dela, ela é o galo, é ela que canta, é ela que manda. E vocês já devem ter sabido de clientes que não quiseram cumprir o acordo, por exemplo, se recusaram a pagar. A prostituta fez um verdadeiro escândalo, e aí ela tem a solidariedade das demais, né? E o cidadão não sai sem pagar de maneira nenhuma. Então, é um mundo muito diferenciado, né? E mais do que isso, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a prostituta adulta não é uma coitadinha. É uma pessoa que tem poder, é uma pessoa que sabe lidar com o poder muito mais do que nós, mulheres que não somos prostitutas. Enfim, é uma mulher que sabe fazer o cálculo daquilo que lhe é mais rentável. Enfim, ela pode até ter sido uma vítima e daí ter derivado a atividade que ela desempenha na fase adulta da vida, mas ela não é de maneira nenhuma uma coitadinha e deve ser tratada como um ser humano capaz de deliberar, porque ela é capaz de deliberar. Bom, essas são as diferenças, porque com relação à criança
Eu vou deixar para trabalhar isso um pouquinho mais adiante, mas a criança não tem, obviamente, os mecanismos de defesa que o adulto possui. Então, a conversa com a criança já é bem diferente. Mas vamos ver os liames entre a prostituição adulta e a prostituição infantil. Uma mulher adulta pode ter se transformado em prostituta exatamente porque sofreu um abuso sexual intrafamiliar ou por parte de amigos ou, na hipótese mais remota, por parte de um desconhecido, e daí, ou por falta de perspectivas ou para fugir do abuso, sobretudo quando é intrafamiliar, por uma razão qualquer, ela se prostituiu. Nem sempre aquilo que nós chamamos de prostituição é efetivamente o que ocorre com a criança. Eu faço em São Paulo, aliás, a pesquisa já está pronta, eu levei 4 anos pesquisando o abuso incestuoso, eu estudei 50 famílias, com 63 vítimas, e atualmente eu já estou com mais de um ano de follow-up, eu estou seguindo 18 famílias. E o que eu observo é que muitas das garotas, maravilha, se não fosse o senhor, o que seria da minha vida, hein? Então, o que eu observo é que muitas das meninas entram para uma vida de promiscuidade sexual. Quer dizer, não é propriamente prostituição. Pode ser, e frequentemente é, um caminho para a prostituição, mas não é necessariamente prostituição naquele momento. Mas o desfecho de uma vitimização sexual, no caso que eu estudo incestuosa, não é necessariamente esse. Pode ser o lesbianismo, por exemplo, né? A rejeição total do homem, pode ser até o casamento, mas com frigidez, né? Então, são várias as possibilidades que se apresentam aí. Então, uma das coisas que eu quero trabalhar um pouquinho hoje é a família, porque normalmente na atitude cristã com relação à prostituição, um argumento que está sempre presente é que é preciso recuperar a prostituta, porque a prostituta vive num meio muito violento, né? Ela pode ser assassinada, ela pode se drogar, porque ela vive naquele submundo, e ninguém se dispõe a cotejar o grau de violência que existe no bordel com o grau de violência que existe na família. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso. Eu costumo dizer o seguinte: a família é muito menos este ninho de amor que nós gostaríamos que ela fosse, e muito mais um vespeiro onde tem lugar a competição, a inveja, toda sorte de abusos, né? Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Os abusos, sobretudo físicos e emocionais, não são sempre praticados pelo homem. O abuso físico é, na sua maioria, praticado pela mulher, né? Porque é ela que espanca, ela fica mais tempo com a criança, ela espanca. Existe um autor francês chamado Walter Lang que diz o seguinte, que na violência doméstica, ou a violência doméstica, tem um gênero, o masculino, qualquer que seja o sexo do dominante ou da dominante. Ele está querendo dizer o quê? Que a mulher, quando espanca a criança, está desempenhando o papel do patriarca, ou seja, o papel de adestramento das crianças para a vida adulta.
Eu compulsei o suplemento da PNAD 88, aliás, fiz todos os cálculos de percentagem para os dados. É uma publicação valiosa, essa chama-se Justiça e Vitimização, porque é a única que traz dados globais a respeito de violência no Brasil. É uma pena que só traga dados a respeito de violência física, mas de qualquer forma ajuda bastante. Eu fiz uma série de cálculos para verificar em cada faixa etária como o fenômeno da violência ocorria. Eu acho que é interessante fazer esse exercício, estou sugerindo que vocês o façam, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque eu gastaria muito tempo. Eu só chamaria a atenção de vocês para o seguinte: eu chamo esse fenômeno da prática da violência por parte do homem contra a mulher e da mulher com relação a crianças, e do homem com relação a crianças também, porque eu observei o seguinte: embora a mulher figure, na maioria das vezes, como agressora física de crianças no âmbito doméstico, as agressões perpetradas por homens são, em geral, mais graves. Então, dificilmente uma mulher mata uma criança. Às vezes até mata, mas é mais raro. Agora, o homem, quando bate, ele bate para valer e muitas vezes ele tira a vida da criança. Mas eu chamo esse fenômeno de síndrome do pequeno poder. Vocês conhecem galinheiro? Vocês já viram galinheiro?